Na noite da última terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei número 2633 de 2020, conhecido como o PL da Grilagem. De autoria do deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, a proposta prevê expandir o tamanho de terras públicas passíveis de regularização sem vistoria prévia, somente com a declaração do próprio ocupante afirmando que segue a legislação ambiental. Thaís Banvart, porta-voz de políticas públicas do Greenpeace Brasil, vê na aprovação do PL um gesto dos deputados a favor de criminosos. A aprovação do PL da Grilagem ontem pela Câmara é um claro exemplo de como os deputados passam por cima da opinião pública, fecham as portas do Congresso Nacional para o debate com a sociedade e atuam a favor de criminosos, que cometem crimes como a ocupação, a usurpação do patrimônio público, de terras públicas, o desmatamento de florestas, e o impulsionamento da violência no campo, e justamente aprovam leis que vão premiar estas pessoas que cometem esses crimes, com o intuito de tornar legal a atividade que até então é ilegal. Agora, a proposta segue para análise no Senado Federal. Para Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima, a expectativa é que o cenário piore ainda mais na casa. Isso porque o PL da Grilagem deve ser apensado a outro projeto que também tramita no Senado, a fim de alterar as regras da regularização fundiária. No Senado Federal, a expectativa é de piora, porque há um projeto de lei com um conteúdo mais negativo ainda. Só para vocês terem uma ideia, as regras mais flexíveis no texto aprovado pela Câmara abrangem ocupações de até 6 módulos fiscais. No Senado, esse número vai para 15 módulos fiscais, lembrando que na Amazônia há municípios em que o módulo fiscal é 100 hectares. Realmente, a perspectiva no Senado, a partir da existência do projeto de lei de autoria do senador Irajá, a expectativa é de reunião desses dois projetos, a pensação, e eles vão passar o texto da Câmara e o texto do senador Irajá, tendem a ser lidos como um processo único, e aí a porta vai estar aberta para uma piora no texto, que já é bastante problemático. As entidades destacam que, caso aprovado no Senado Federal e sancionado pelo presidente da República, o projeto de lei irá aumentar a impunidade para aqueles que destroem o meio ambiente. Carlos Bucuí, presidente do PROAM, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, destaca também os impactos desse PL na relação comercial do Brasil com outros países. Toda anistia, nesse sentido de ser mal elaborada, ela prejudica a sociedade porque ela passa a sensação de impunidade. Isso volta a acontecer. Eu chamo a atenção aqui para um outro aspecto da consequência. A consequência do PL do licenciamento é a restrição imposta pela Comunidade Europeia ao acordo do Mercosul, que prejudica muito o Brasil. E agora, uma regularização fundiária sem critérios da Amazônia levará à mesma conclusão. Restrição aos produtos brasileiros no exterior, penalização, porque todos estão trabalhando com a lógica de descarbonização das commodities, dos bens ambientais de exportação, e aí o Brasil acaba sendo vitimado pelas restrições que são das barreiras ambientais colocadas não só pela Comunidade Europeia, pelo Reino Unido, mas também pelos Estados Unidos, hoje pela política de Joe Biden. Então, todas essas alternativas que vêm sendo colocadas, o PL do licenciamento, o PL da regularização fundiária, são um tiro no pé. O Brasil está prejudicando ainda mais o meio ambiente, está prejudicando a Amazônia, está prejudicando o aquecimento global, está prejudicando a sua balança comercial na medida em que ele se vê prejudicado na exportação de commodities. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.